E não é que o exemplo forte é uma das principais armas do vendedor? Roda a vinheta, Burá! Voltamos então com mais um Toca o Sino. Eu sou o Caio Freitas, diretor comercial do Mosquite. Eu sou o Eduardo Rodrigues, diretor de operações aqui do Mosquite CRM. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exemplos fortes e a importância disso em uma reunião comercial, em uma apresentação, uma interação vendedor-cliente. Então, pra gente, quando a gente está no papel de vendas, quando a gente quer ouvir e falar de alguma coisa, a gente quer realmente um exemplo que tenha a ver com a nossa realidade, que a gente possa se relacionar. Não adianta ficar dando um exemplo de algo que você não conhece, um exemplo fraco, simplesmente porque é o que você conhece, é o que você sabe, é o que você já viu, e ele não se relaciona ao cliente. Quando você cria esse relacionamento, você consegue transportar o lead potencial para essa visão e fazer com que o cara consiga compartilhar da visão que você quer contigo ali, que vocês dois consigam conversar, e esse relacionamento acaba ficando melhor e mais fácil para vender, né, Dudu? O cérebro, ele funciona, ele é uma máquina de associação. O tempo inteiro a gente está associando tudo que a gente escuta com o que a gente já vivenciou. Quando a gente fala de exemplos e tudo mais, uma coisa é eu simplesmente falar que o Eduardo está segurando uma bola, mas a bola que eu estou segurando vai depender muito da pessoa que está me escutando, se ela é de basquete, se ela é de futebol. Então quando a gente fala de exemplos fortes, significam de exemplos onde eu consiga ter empatia e criar todo um ambiente para que ele se torne real para quem está escutando ali do outro lado, para que fique mais fácil o entendimento de algum assunto em específico. Aí dá para trabalhar ancoragem, dá para trabalhar rapport, tudo isso vai ajudar a construir esse relacionamento. Não adianta você falar um exemplo de vendas B2C, por exemplo, para um cara que é B2B, acaba não tendo sentido nenhum, você não consegue relacionar, e quando você tenta transportar o conhecimento, acaba ficando mais fraco. E essa interação fraca não vai trazer tua venda. Então você precisa realmente relacionar alguma coisa que ele sinta de verdade, que ele sinta aquela dor, aquele medo, aquela relação de amor, porque daí com isso você consegue atrelar bastante a sua comunicação. O exemplo forte, ele pode ser dado muitas vezes para criar um cenário desconfortável para que facilite o meu momento de venda, onde eu crio um cenário desconfortável para que a pessoa se identifique naquele cenário e queira sair dele. Então, por exemplo, esses dias eu estava andando na rua, Caio, e mexendo no celular e tudo mais, imprudente, não estava dirigindo, mas é imprudência andar com o celular na rua, tropecei e o celular caiu no chão, direto. Sabe quando ele cai de baixo para cima, assim, ele vai vindo de baixo e daí tu vê a tela rodando? Tô ouvindo até o barulho agora, né? E ele vai como se fosse um pão com manteiga, prestes a virar para baixo. E quando ele caiu para baixo, rachou a minha tela. E só quem já quebrou a tela do celular sabe a dificuldade que é tu ter que resolver esse problema. Porque tu vai ter que encontrar uma série de fornecedores e de pessoas que fazem manutenção. Internet pra caramba, pra procurar onde é que você acha, qual que é a tela boa, qual que é a tela ruim, é um inferno. Qual que é o cara que já fez e deu errado, e onde que deu errado, e por que deu errado. Tudo isso pra tu descobrir que tu não vai pagar menos do que R$300, sendo que eu paguei o meu telefone inteiro 800. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo de talvez como transportar uma pessoa que esteja me acompanhando, que já passou por essa situação, ela se vê semelhante a mim e ela conseguir se entender naquele contexto. Dudu aqui usou o storytelling, ele usou uma forma de contar uma história, falou que ele estava na rua, criou um cenário, criou uma cena e aí relacionou o exemplo. Não adianta eu tentar falar uma coisa que eu não domino, que eu não conheço, eu posso colocar uma... O que foi, mano? Lembrei, tinha um colega vendedor de outra empresa que era muito engraçado a reunião de venda dele. Ele começava a reunião, ele começava a conversar com a pessoa. Porque tu tem filhos? Eu também tenho filhos. É complicado, tu chega em casa depois do trabalho cansado e tem que brincar com as crianças. Ele tinha 21 anos, ele nem namorava. Eu lembrei da pessoa. Realmente isso era muito bizarro. Ele falava que ele era casado. Ele não conseguia criar, porque ele usou um exemplo forte de outra pessoa para tentar transpor. Nunca vai ficar tão bom, nunca vai ficar tão redondo. Então, assim, acha o seu exemplo forte, acha o seu exemplo sobre a tua empresa, sobre o teu produto, mas principalmente acha o exemplo pro teu lead potencial, para esse potencial cliente, o que você precisa dizer para que ele se sinta parte daquilo e que a história encaixe melhor, que ancore melhor, né? Vamos dar um exemplo forte para explicar sobre o exemplo forte. Inception. Vamos supor que tu, Caio, vende, sei lá, uma ferramenta para gerenciamento de vendas, sei lá. Consigo me relacionar com isso? Sei lá. Que exemplo forte tu daria numa reunião, cara? Depende muito do meu cliente, depende muito do interlocutor, com quem que eu tô falando, o que que eu vou falar para ele. Eu normalmente gosto de pegar frases ou coisas do mercado dessa pessoa para poder relacionar. Então, se eu sei que esse cara
interage com condomínios. Eu vou falar da dificuldade que é você fazer uma venda para condomínio, como realmente você tem que fazer várias interações, como tem que fazer reunião com os condôminos, tem que ter assembleia, tem que chegar no momento certo, a janela de compra é limitada, porque todo ano troca de síndico. Quer dizer, tem vários exemplos que você pode colocar ali no meio da conversa para que esse cara pare e pense, poxa, esse bicho sabe a minha realidade, esse cara sabe do que ele está falando e isso me ajuda. É o ganho de autoridade, né? O cara, no momento que tu dá um exemplo forte, nesse sentido como o Kaiowá explicou, ele começa a pensar, ele nem é do meu mercado, ele conseguiu contextualizar exatamente o que eu passo aqui dentro, e não é exatamente o que ele passa, mas como ele usou chaves ali, algumas questões que realmente batem com a realidade dele, ele acaba eliminando o que foi um pouco mais errado e acaba aceitando muito os exemplos que foram certos dentro dessa explicação. E o Kaiowá virou uma autoridade muito grande naquele momento. O cara que não é do meu mercado entende muito do que eu tô passando. E aí você pode utilizar alguns pontos ali. Pô, cara, eu não sou especialista no teu mercado, mas conheço um pouco porque... Humildão. Fui humildão, consegui garantir que o cara gostou de mim. Pra finalizar, eu tenho uma coisa legal que aconteceu, a gente teve alguns feedbacks, algumas pessoas a gente já respondeu por e-mail e não colocamos em vídeo, mas teve uma pergunta do Alexandre que eu gostei bastante. Relacionado ao último vídeo, né? Do último vídeo, exatamente. Sim. Se você não viu, assiste lá. O Borá botou um link aqui em algum lugar. Como migrar a cultura de números para a cultura humana? Como é que eu consigo trazer a cultura de analisar os números e não analisar as pessoas? Como é que eu consigo pular de hoje eu estou analisando números para analisar as pessoas? Excelente pergunta do Alexandre. Realmente é um dos grandes desafios hoje para um gestor que sempre olhou para números. O que é importante, na minha visão... Quem souber, manda a resposta pra gente, que a gente não sabe, não, tô brincando. É trazer o time para perto, você traz o time para perto, mostra os números para eles e pergunta para eles o que eles podem tirar de conclusão daquilo e como a gente pode utilizar esses números para melhorar eles. E aí fica um período gigante sem incomodar eles em números. Gigante para a tua realidade, de repente gigante para você é uma semana, gigante para mim é 2 dias. Então você pode analisar isso e ele parar e perceber, pô, o cara não tá me cobrando meus números faz 2 dias porque a gente chegou a uma conclusão lógica de que era esse o curso de ação. Ele vai me cobrar se o curso de ação trouxe resultado ou não, mas aí ele já está trabalhando a pessoa para chegar naquele número e não só o número final. Cara, você tem que alcançar aquele número, então acho que pode facilitar. Fora que é importante sempre ter bem claro a maturidade da equipe também para conseguir lidar com esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente tem um dos nossos serviços, enfim, uma coisa que eu sempre me preocupo muito, a gente sempre se preocupa muito, é a percepção da equipe em relação à gerência e vice-versa. Então o que a gente faz? A gente tem que fazer com que a equipe se sinta incluída na construção de algo novo que vai ser feito naquela empresa, só que a gente não pode abrir mão de alguns passos essenciais para ajudar na construção. Então a gente separa em 2 momentos, por exemplo, a gente vai construir uma apresentação de vendas. Beleza, a gente sabe que eu sou obrigado a passar por técnica de ganho de autoridade, aprovação social, reciprocidade em algum momento, por exemplo, e finalizar com uma urgência. A gente vai sentar com a gerência, entender como é que a gente tem que passar por esses passos e criar um esqueleto daquilo. Num segundo momento, junto com a equipe, a gente conduz com que a equipe se sinta incluída na construção daquilo, passando pelo obrigatório, pelo mínimo ali, né? Isso aí, construir junto. Construir junto sempre é uma dica excelente. Exatamente. Muito obrigado para você que assistiu. Se tiver qualquer dúvida, kaiowá@mosquite.com.br, eduardo@mosquite.com.br. Fique à vontade, mandem dúvidas, seja um próximo Alexandre que mandou, seja um próximo Alexandre que manda a pergunta, a gente vai responder por e-mail também sempre que possível. Obrigado, Alexandre, pela tua dúvida. Esperamos ter te ajudado. Um abração. Abraço, pessoal, até a próxima.